Graças a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui no nosso Passeio Cristão. Este é um novo programa que acaba por estrear hoje, domingo, no Insano TV. Exatamente, você que está daí do outro lado, és convidada a curtir a página, compartilhar, porque os momentos de hoje vão ser surpreendentes. O Passeio Cristão é um programa na qual vai te dar a oportunidade de conhecer mais sobre como é a vida cristã, como você deve se posicionar sendo cristão. E é claro, ninguém passeia sozinho. Obviamente que nós temos a bênção de chamar, de convidar, de ter o prazer de caminhar com o pastor Cid Vitor. Pastor Cid, boa noite. Boa noite. A paz do Senhor. A paz do Senhor, como está? Estou muito bem, graças a Deus. E o pastor como está? Graças a Deus. Amém. Pronto para essa caminhada, Esse passeio cristão, exatamente. Então, pastor Cid, em primeiro lugar eu vou querer que o pastor, se apresente lá em casa, a quem ainda não conhece muito bem, quem é o pastor Cid e tudo mais. Então, por favor, esse momento é seu. Eu sou o pastor Cid Vitor e estou aqui no Insano TV, propriamente no canal Passeio Cristão, para passar um pouco de tempo com vocês e partilhar a palavra de Deus. Não, cristianismo é vida. É vida. Assim como a base do cristianismo, o denominador comum para todos os cristãos é Jesus Cristo e morreu por nós, então nós continuamos. O cristianismo é vida. Uau. Como definiria a vida cristã? A vida cristã, eu diria que é uma vida cheia de bênção, desafios, sacrifícios, abnegação. Acredito que são essas palavras, porque ser um cristão é uma vida completamente abençoada, é uma vida de muita sabedoria, é uma vida rica de conhecimento, mas é uma vida de muito sacrifício, é uma vida de muita abnegação. Existem muitas coisas que a nossa carne nós amamos que precisamos deixar. Então, pastor Cid, o cristianismo não é um mar de rosa, como muita gente pensa. Não é um mar de rosa, não é um mar de rosa. Até porque a Bíblia deixa bem clara que em 2 Coríntios 4:4 que Deus desse século cegou o entendimento de muitos. Então, se é uma terra ou é um mundo onde Satanás é caracterizado biblicamente como veio para roubar, matar e destruir, e ele é o acusador desses irmãos, é claro que não seria um mar de rosa. Nós estamos em constante lutas e batalhas. Há um lema que nós dissemos que é vencendo e avançando, todos os dias. Amém. E aquelas pessoas que dizem que não conseguem ser, porque existem pessoas que dizem que não conseguem ser cristãos, ou têm medo, ou algo assim parecido. O que que isso quer dizer? Bom, Isadora Tavares, as pessoas encaram a Bíblia e o cristianismo como um livro cheio de não faças. Exatamente. Estás a ver? E muita gente abre a Bíblia e só vê um livro repleto de aquilo. Não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso, é pecado. E eles se sentem presas, logo eles acabam tendo uma visão muito distorcida da palavra de Deus. Mas a mesma Bíblia que fala sobre o inferno e o juízo final é a mesma Bíblia que fala sobre os céus, é a mesma Bíblia que fala sobre o amor, é a mesma Bíblia que fala sobre buscar a paz. Então, se nós nos focarmos todos os dias na nossa vida em fazer aquilo que a Bíblia diz que é correto, aquilo que a Bíblia ensina que é correto, é claro que nós não veremos que o cristianismo é uma coisa muito difícil, não. O cristianismo é vida, é viver como Jesus Cristo. Exatamente. E se nós somos cristãos e aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós voltamos na nossa posição inicial. Então, ninguém que está em sua posição inicial, naquilo que Deus preparou para ele, aquilo que ele nasceu para ser, se sente mal, a não ser que ele está vivendo uma vida completamente diferente ou encarar a Bíblia de uma outra forma. Então, estamos a falar de cristão. Eu acredito que tem muita gente que está nos assistindo nesse momento que não sabe o que é ser um cristão. Por favor, pastor, vamos nos sentar um pouco. Muito obrigado. E assenta-se, por favor. Existem conversas que não podem ser deste jeito, não, tem que sentar mesmo.
E aí, então nos explica, pastor, o que é ser um cristão? Bom, eu trouxe a minha Bíblia e vou explicar com base aos textos bíblicos, né? A Bíblia diz, Vou acompanhar aqui. no livro de Atos 11, 26. Vamos lá, rapidamente. Atos 11, 26. Diz assim: E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente, e em que Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Essa palavra cristão vem de Cristo. Por quê? Porque os discípulos de Jesus Cristo iam por todo lado pregando o evangelho. Então as pessoas denominaram, não foram os cristãos quem se denominaram, mas foram as pessoas em Antioquia que olharam, eles pregam a palavra, andam em amor como Jesus Cristo andou, falam a palavra da mesma forma que Jesus Cristo falou, acreditam em Deus, acreditam que Jesus é o Filho de Deus, então eles são cristãos. Foi daí que surgiu o nome de cristão, ou seja, cristão é toda a gente que acredita em Jesus Cristo e segue os mandamentos de Jesus Cristo. Em outras palavras, é um discípulo de Jesus Cristo. É um discípulo de Jesus Cristo. Uau, amém. Então, qual é a diferença de ser um cristão e ser um religioso? Há uma diferença entre ser religioso e ser cristão? Há uma diferença. Há uma diferença. Por quê? Porque a religião é um sistema de crença baseado ou levando os seres humanos a crer em uma certa divindade. Isso é uma religião, uma certa divindade que é Deus. Mas esse Deus vai variando. Por exemplo, existem religiões como o budista, como o islamismo, que são os islamistas, e muitas outras religiões que hoje temos por aí fora. Já o cristianismo não deixa de ser uma religião, mas é baseada na fé cristã. A base do cristianismo é Jesus Cristo. Jesus Cristo que é a rocha. Então todos nós estamos sentados na rocha de Jesus Cristo. Aí está o cristianismo. Então um cristão, um religioso, nem sempre é um cristão. Existem religiosos budistas, e existem pessoas cristãs. Existem religiosos islamistas, existem pessoas que são cristãos. E existe religioso cristão? Todo cristão que segue a palavra de Deus e Jesus Cristo é um religioso também, mas nem todo religioso é um cristão. Por exemplo, segundo os conhecimentos teológicos, nós podemos dizer que, conforme eu estava a explicar para ti, que a religião é um sistema baseado em crença, uma crença divina. Okay? Agora, existem várias divindades. Então, se eu sou um cristão, acredito em Deus, que é um ser divino, acredito em Jesus Cristo, acredito no Espírito Santo, acredito na ressurreição de Jesus Cristo, então eu sou um cristão, mas sou um religioso dentro da religião. Mas eu também posso ser um religioso budista, mas não acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Exatamente. Então sou um religioso, mas não sou um cristão. E pastor, qual é a minha obrigação como cristã? Todo cristão tem uma obrigação e um dever a cumprir. Exatamente. Então, qual é o dever ou a obrigação que todo cristão deve ter? Bom, eu digo-te o seguinte. Eu acredito, creio eu que não seria o termo de obrigação. Porque nós servimos um Deus que respeita muito o livre-arbítrio. Então, acho que se Deus obrigasse algumas coisas, o mundo não estaria conforme está. Mas nós, como cristãos, temos dever. O primeiro dever é sermos aquilo que Deus nos chamou para ser. Deus criou a humanidade com um certo propósito. Nós, como cristãos, nós temos que ser aquilo que Deus quer que Deus nos chamou para ser. Deus quer que nós andamos em amor. A Bíblia diz em 1 João 4,8, aquele que não ama não conhece Deus. Não é porque Deus não é porque Deus tem amor, porque Deus é amor. Então precisamos andar em amor. A Bíblia diz em Mateus 4,4, o homem não viverá só do pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então precisamos meditar na palavra. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 1, 17 ou 18, diz que orar sem cessar. Então logo a Bíblia nos ensina a orar. A Bíblia nos ensina a evangelizar, ganhar os outros, pregar a palavra de Deus para as outras pessoas. Então acredito que esse é o nosso dever como cristão. Mas o fundamental, todo cristão deve lutar para andar em amor. Porque é o que Deus é. Uau! Desculpa, pastor. O pastor falou-nos um pouco sobre o livre-arbítrio.
Eu acho que existem sempre algumas contradições quanto a isto, porque a Bíblia é clara e nos diz que Deus nos dá esse livre-arbítrio. Mas Exatamente. o que o pastor tem a dizer sobre quando a pessoa não crê em Jesus Cristo, não é isso? A pessoa vai Sim. para o inferno. Exatamente. Se a pessoa não crê, a pessoa é salva. Aham. Isso é uma obrigação crer em Jesus? Ou a pessoa deve ser livre em crer? E por não crer, vai para o inferno? Bom, é uma boa pergunta por se fazer, porque é um assunto que tem, quando não é bem respondida, tem levado uma boa parte das pessoas para o ateísmo, né? Exatamente. Que é baseado em pessoas que não acreditam em Deus. Uhum. Bem, Deus é um Deus de amor. A Bíblia diz em Gênesis 1:26, Deus disse, façamos o homem a minha imagem e semelhança. Imagem quer dizer que o homem é parecido com Deus. O homem é semelhança de Deus. Ou seja, Deus queria ter alguém que tivesse as mesmas características que ele. E logo no Novo Testamento e mais à frente, nós conseguimos ver que realmente Deus queria que Deus quer que nós fôssemos, ou seja, o termo que eu posso dizer, que nós nos tornamos a sua imagem e semelhança. Ok. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus nos chama de filhos. Então, todo filho precisa ter características do seu pai. Se nós os dois formos africanos, de pele completamente escura, e as pessoas termos um filho, que vamos ver é um asiático, automaticamente há suspeitas. Exatamente. Ainda que existe o processo biológico que fala sobre crossing over, os filhos tiverem Traços alguns traços de outros descendentes, Família, mas é alguma coisa, está sabendo? Exatamente. Então, é necessário que se eu sou de pele negra, e a mãe de pele negra, o meu filho tem que sair de pele negra, Ok. pelo menos os meus olhos. Então, é necessário que o homem tenha alguns traços de Deus. Deus é livre. Está a ver? Então, todo ser humano com livre-arbítrio deve ter a capacidade de decidir se quer ficar com Deus ou não. Por exemplo, eu sou luz. Estamos na luz. E eu te crio e te digo, olha, tu podes ficar comigo porque eu sou luz. Ok. Tu estás aqui comigo, eu sou luz. Mas tu podes decidir, não, eu não quero ficar contigo, eu quero ir embora. Pelo livre-arbítrio eu te permito, mas eu sei que fora do meu padrão eu não consigo te proteger. Ok. Não é que eu não quero te proteger, eu não consigo te proteger fora da luz. Uau. Percebes? Então, quando você sai, você encontra as trevas. É exatamente o que acontece no livre-arbítrio. Então, Deus quer que a humanidade fique com Ele. Porque Ele lhes criou para estarem perto dele. E viver Ninguém uma vida pode estar distante melhor. do Criador. Exatamente. É tipo um bebê estar distante da mãe. Não tem Exatamente. como. Gera problemas. Exatamente. Não é que a mãe quer que ele Sim. tenha problema, mas Sim. vai gerar um problema. Ok. Estou já a começar a entender. Olha, na verdade era mesmo já algumas questões estavam aqui. Pastor, diga-me uma coisa. Todo cristão precisa pertencer a uma denominação religiosa? É obrigatório? Eu digo que sim. É uma Em obrigação? algumas vertentes. Por quê? Sim, é uma obrigação. É sim. Ok. É sim. Mas pertencer a uma denominação religiosa não te torna um cristão. Mas todo cristão deve lutar para pertencer a uma denominação religiosa. Porque a Bíblia diz em Hebreus 10:25, não parem. Quer dizer, é um conselho, claro, não parem de congregar. E no versículo 24, a Bíblia vai dizer, vai começar a narrar sobre o amor um pelos outros, ajudar os outros. Depois vai dizer que não parem de congregar, como é o costume de alguns. E essas mesmas pessoas, por sua vez, naufragaram na fé. Porque a congregação tem um certo objetivo. Quando nós estamos juntos como cristãos, se você estiver a sentir mal, eu vou te fortalecer. Quando você tiver que cair, e o diabo tiver a perturbar a tua mente, eu vou abrir a Bíblia e vou falar a mesma coisa. Eu vou dizer que Deus está contigo, Deus pode perdoar e avança. E você pode fazer o mesmo para mim. E caímos naquilo que a Bíblia diz, os fortes suportam os fracos, ajudamos-nos uns aos outros. Amém? Mas existem lugares, por exemplo, ser enviado para as áreas onde as pessoas são muito martirizadas por causa do cristianismo e você é preso numa cadeia, não deixaste de ser cristão, você não está numa congregação. Ok. Entende? Mas caso você não esteja numa situação do gênero... Tipo, alguém que não quer mesmo ir à igreja. Não é possível. Não é correto.
Não é que não é possível, não é correto. Ok. Daqui a pouco vamos te ver a fazer coisas erradas. Daqui a pouco vamos te ver. Ou seja, sempre que você tiver, o cristianismo é assim, sempre que você tiver a oportunidade, a máxima oportunidade de se prevenir e se proteger, se proteja. Eu posso não ir para a igreja e ler a Bíblia, mas é mais seguro para mim estar na igreja e ler a Bíblia. Amém. Uau! Pastor, só estamos a falar sobre as igrejas. O que tu pode me aconselhar? Por exemplo, eu acabei de me converter, né? Aceitei Jesus como meu Senhor Salvador. Não faço parte de nenhuma denominação religiosa, mas existem várias. Exatamente. É a católica, pentecostal, metodista. Qual seria a igreja, se assim posso dizer, que eu como cristã devo estar ou devo pertencer? Qual é a igreja verdadeira, como dizem muita gente aí? A igreja verdadeira é clara. É por isso que Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que Ele nos deixou um guia, que é a Bíblia, a palavra de Deus. E a Bíblia vai dizer no livro de 1 de Coríntios 11:1, Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Okay. Então, esteja numa igreja onde o pastor, o líder religioso, está a ensinar os ensinamentos de Jesus, está a seguir os ensinamentos de Jesus. Okay. Mas tem um porém. Olha, a Bíblia vai dizer, a Bíblia diz que o povo de Filipenses, eles tinham a capacidade de examinar as Escrituras. Ou seja, as Escrituras é para serem examinadas. Muitos cristãos e muitos de nós, acredito que eu também já cometi esse erro, em ouvires uma palavra e logo crer porque te disseram. Hoje em dia os cristãos não têm a facilidade de abrir a sua Bíblia e lerem. Apenas eles ouvem o que está ensinado e acreditam e vamos encontrar os cristãos famosos. Meu pastor disse, meu pastor disse isso. Não é o que a Bíblia diz, é o que meu pastor disse. Então, quer estar em uma igreja, verifica se a igreja tem as crenças de Jesus Cristo que está na Bíblia, verifica se o pastor está a ministrar Jesus Cristo, está a seguir a palavra de Jesus Cristo. E você examina as Escrituras. Okay. E você vai seguir o caminho correto. Então, não estaria aqui a dizer segue essa, segue essa. Só com essas dicas que eu te dei, você já consegue ver a igreja verdadeira. Então é isso, pessoal. Não existe uma igreja que se diz, não, aquela é a verdadeira. A igreja verdadeira é aquela que o pastor, o líder religioso, segue os ensinamentos de Cristo. Bom, não é que vou dizer que não existem outras igrejas, né? Porque há igrejas com ensinamento, né, de Jesus Cristo. Eu estou a dizer, seguir, vá para uma igreja onde estiverem a ensinar Jesus Cristo. Amém. Quando estão a ensinar sobre Jesus Cristo, e você examina a Bíblia e vê que o que está a ser ensinado sobre Jesus Cristo está aqui. Então estás no lugar certo. Uau. Amém. Então vamos prosseguir. Pastor, o que acontece com aquelas pessoas que morrem acreditando que Jesus é o Cristo, é o Messias? Uau. Não basta só crer. Basta, a Bíblia diz, se creres com o coração e confessar com a boca, aí serás salvo. Então não é só crer, é confessar. Então todas as pessoas que creem em Jesus, porque há muita gente que acredita que Jesus Cristo existe, mas por não praticarem os caminhos de Jesus Cristo, então eles não vão herdar o reino dos céus. Todo aquele que vai herdar o reino dos céus é aquele que passou pelo processo de conversão, que é o primeiro passo, tornou-se uma nova criatura e continua a seguir e prosseguir nos caminhos de Jesus Cristo. A essa pessoa, claramente, após a morte, existe uma vida eterna à espera dele. Jesus conta uma parábola sobre isso, sobre o rico e o Lázaro. Okay. O rico foi para o inferno e o Lázaro foi para o céu. Isso é uma das provas de que existe um céu e existe um inferno. Uau! E esta conversa já está a ser... Estamos já a falar de céu e inferno. A conversa está já a aliciar um pouco. Então, pastor, como cristão, como podemos insultar ou como podemos ajudar as outras pessoas a se aconchegarem mais ao cristianismo? Qual é a forma mais correta de trazer mais pessoas para Cristo? Ações.
Não é sair por aí gritando Não. que Jesus é o caminho. Em ações. Jesus Cristo, ainda que existem religiões que não acreditam que Ele é o Filho de Deus, as ações dele fazem com que até as outras religiões ainda acreditem que ele seja um profeta. É isso. São as ações. A melhor forma de viver o cristianismo não são palavras, são ações. Jesus diz em Mateus 5, ele diz assim, que brilhará as tuas obras. Não disse que brilhará as tuas palavras, pregar tanto sobre Jesus, mas que brilhe as tuas obras. E muitos deles glorificarão o teu Pai que está no céu. Uau. Muitos deles. Ainda acredito que foi antes de ontem eu me deparei com alguém que fez uma questão do gênero. Teve uma evangelista, evangelizou ele, mas depois no dia seguinte ele viu ela no bar de rua. Mas a palavra chegou no coração dele. Ele foi para a igreja, mas no outro dia viu ela no bar de rua, a beber e tudo mais. Eu acredito, não julgando, porque eu sei que as pessoas caem, as pessoas falham. Mas, se ela ministrasse a palavra para ele, e não estivesse no bar de rua e continuasse a seguir o caminho de Deus, eu acredito que ele não estaria tão resistente para ouvir a palavra que estava saindo da minha boca. Ok. Então, a melhor forma de pregar às pessoas a humanidade são pelas nossas ações. É andar em amor. Por isso que a Bíblia diz que o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 de João 4,8, aquele que não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Se eu sou filho de Deus, sou parecido com Ele. Deus tem aparência de amor, eu preciso ter aparência de amor. Então, são as pessoas. E este também foi um dos mandamentos que Cristo deixou para as pessoas, né? Para todo cristão, no caso. É trazer mais pessoas para Jesus. Exatamente. E Marcos 16,15, isso é uma ordenança. Idem ao mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Esse é o dever do cristão. Eu digo assim, eu tenho a plena certeza que Deus não nos deixou aqui só para ter casa e carro. Só para comermos das boas comidas. Porque nós estamos aqui hoje, o chão é de asfalto e tudo mais, mas a Bíblia diz que no céu o chão é de ouro. Então, estamos aqui, perdemos ente querido, mas a Bíblia diz que no céu não haverá choro. Então, se perguntassem para mim, entre ficar aqui e ir para o céu, eu diria que eu quero ir para o céu, nem por hoje. Algumas pessoas dizem, não, nem todo mundo quer ir. Se Deus me permitir e me dizer que não, estou apto e vai, eu irei. Porque lá não há choro, é um bom lugar para se ficar. E agora, por que Deus não nos leva para lá? Por que Deus não nos leva para o céu? Por que ficamos aqui numa terra onde as pessoas se matam? Onde as pessoas passam por cima dos outros? Onde os governantes pensam em si mesmos? Onde os pastores quebram os princípios? Onde ferem-se os outros? Por que ficamos aqui? Por que não nos levam lá? E foram as últimas palavras de Jesus. Idem ao mundo, ainda há pessoas perdidas. Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então, Jesus quer que nós pregamos aí no evangelho. A cada dia que acordamos é uma oportunidade. Por isso, você que está do outro lado, é uma oportunidade de você abrir o teu coração, preencher o teu coração com a palavra de Deus. Porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ele quer preencher o teu coração. Uau! Então, eu queria pedir para o pastor deixar um conselho. O pastor deixou já mesmo uma bênção para todos que estão aí. Mas, assim, aquelas últimas palavras, né? Para agradecer ou para chamar mais pessoas para Jesus. Porque eu acredito que tem muita gente a nos assistir que não teve a oportunidade. Há pessoas que estão ainda a resistir mesmo em aceitar esse Jesus que é maravilhoso. É um Jesus que dá oportunidade. Então, dá esse conselho para esses jovens, por favor. Bom, para as pessoas que não têm Jesus Cristo ainda como seu Senhor e Salvador, não aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, eu deixo o seguinte conselho. O tempo é curto. A Bíblia diz, redimam o tempo, porque os dias são maus. E os dias que estamos a viver são muito maus. Então, a vida é como uma neblina do amanhecer. É como uma fumaça. Hoje vem e amanhã desaparece. Nunca se sabe o que vai acontecer amanhã. Eu deixo o seguinte conselho, porque há muita gente que não tem Deus e não acredita em Deus. Se Deus existe ou não,
é uma incógnita. Eu acredito que existe. Você que está no outro lado talvez não acredita que existe. Mas é mais valia eu viver uma vida a pensar que Deus existe e morrer e descobrir que Deus não existe. Para mim não é chocante, porque a Bíblia só ensina que eu devo andar no padrão correto da sociedade. Agora, você já imaginou viver uma vida a pensar que Deus não existe e você se deparar com a morte e descobrir que Ele existe? Aí é chocante. Então preencha o teu coração com a palavra de Deus. Receba Jesus como teu Senhor e Salvador. E para os cristãos, o conselho que eu dou é: temam a Deus. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Hoje em dia, há muitos cristãos, pastores e muita gente que perderam o temor do Senhor. A única coisa que tem em sua mente é o Deus do amor. Amamos o Deus do amor, mas a Bíblia diz que Ele é justo. Amamos o Cordeiro que morreu por nós. A Bíblia diz que Ele é o leão da tribo de Judá. Amamos o Deus que fala sobre os céus, mas a Bíblia diz que Ele fala sobre o inferno também. Então, tema a Deus, guarda o teu coração e seja abençoado. Deus abençoe. Uai, muito obrigada, pastor. Olha, estou emocionada. Eu amei bastante essa estreia maravilhosa. E eu penso que todos que estão a nos acompanhar também vão dizer a mesma coisa. Porque sou eu que estou sentada aqui, eu estou a sentir já, eu estou a receber, é muita sabedoria, é muito conselho e é mesmo para a nossa camada jovem. Então, pastor, muito obrigada. Espero recebê-lo novamente no nosso programa. Amém. Que essa não seja a última. A próxima vez queremos que o senhor nos explique mais sobre comunicação. Pode ser, né? Pode ser. Então, você que está aí, não deixe de seguir a página, curta a página, compartilha, deixa muitos likes e comenta quem você quer ver no nosso programa Passeio Cristão. Seja abençoado.